para todo mundo. Eu vou tentar ser rápida aqui também nas colocações. Esse terceiro bloco, ele tem por intuito a gente discutir aqui a questão da autonomia, da liberdade e da prevenção diante da nova responsabilidade aqui que a gente se depara com os novos modelos, com os novos cenários de tecnologia. Lembrando lá do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre essa necessidade de compatibilizar o avanço tecnológico com as responsabilidades todas e a proteção do consumidor. Fazendo a minha primeira pergunta para o doutor Osni. Doutor Osni, o senhor tem estudos, né, que tratam sobre a moralidade da autonomia, e o senhor sempre sustenta nos seus estudos que isso exige mais fundamentos do que uma simples ideia de liberdade formal. E a pergunta aqui é, diante desse conceito e da nossa realidade atual, em que a gente tem uma arquitetura da autonomia do consumidor, uma liberdade de escolha, uma hiperpersonalização dos serviços e dos colocados à disposição do consumidor, como eu compatibilizo essa liberdade, essa autonomia formal com a questão de manter a regulamentação, a proteção do consumidor? Obrigado, doutora Lígia. A turma foi preparar as perguntas e puxou a capivara de todo mundo. Pegaram o meu doutorado, que é o doutorado em teoria, né? Eu fiz... no pedaço que eu fiz aqui, foi com o professor José Reinaldo, que calha de ser um teórico do direito, mas uma pessoa que foi procurador do Banco Central a vida toda e um pioneiro do direito do consumidor. Uma dissertação de mestrado sobre responsabilidade do fato no produto, né? O professor José Reinaldo, ele sempre bate muito na tecla e que a inovação no campo jurídico passa por pessoas que sejam de fato juristas, que consigam lidar com o direito de maneira técnica. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero falar sobre autonomia, mas não nos termos da tese e tal, que eu acho que tem uma abordagem mais histórica, teórica, mas na prática. Eu acho que quando a gente olha para, ou tenta fazer um certo estereótipo ou um conjunto de arquétipos da defesa do consumidor, a gente consegue exagerar um pouco em duas caricaturas opostas. De um lado, a gente tem um paradigma do consumidor onipotente. Esse consumidor onipotente era a figura que o professor Comparato, naquele texto célebre de 76, né, muito tempo antes do Código, dizia que era a figura que servia para impedir a edição de leis de proteção do consumidor. Que, de acordo com essa leitura, o consumidor é o soberano do mercado. Como é que o consumidor pune o fornecedor? Não comprando. Se o fornecedor tem todo esse poder e é soberano do mercado, ele não precisa de proteção. Eu vou proteger aquele que é o mais forte no mercado? Isso é falacioso por N razões, mas isso obstou por muito tempo a defesa do consumidor, né? Então, acho que isso está num extremo, é uma caricatura. Existe uma outra caricatura do consumidor, que é uma caricatura do consumidor debilitado. Aquele consumidor permanentemente debilitado, que não tem capacidade de escolher. Aquele consumidor cuja vulnerabilidade não é uma característica em relação a algumas condutas, não é uma característica situacional, mas é um modo de ser. Isso também gera alguns problemas para a defesa do consumidor, porque transforma a defesa do consumidor num direito de substituição da autonomia. Eu acho que tem um paradigma intermediário aqui, que eu vou chamar de paradigma do consumidor autônomo. Primeiro, para a gente entender o que é esse paradigma, a gente tem que entender de que autonomia que a gente está falando. E não é, de fato, da liberdade formal, é uma autonomia que, em primeiro lugar, ela parte da ideia, acho que num foco muito maior do nomos do que no autos. Ou seja, se eu tenho regra, eu tenho vida em comum. Portanto, a autonomia não é simplesmente cada um faça o que quiser, é a definição comum de regras. Em segundo lugar, o exercício da autonomia exige circunstâncias adequadas. Isso passa, por exemplo, por opções adequadas. O consumidor que contrata um débito automático e revogável sem saber, esse consumidor não está contratando de maneira autônoma, que não tem sequer condições de avaliar qual vai ser a repercussão daquele modelo de dívida na sua esfera patrimonial. Mas o que muda se a gente tentar adotar isso que eu estou chamando de paradigma do consumidor autônomo em oposição, de um lado, a um paradigma do consumidor onipotente e, de outro lado, em oposição ao paradigma do consumidor debilitado? Acho que, em primeiro lugar,
a gente é instado a não olhar só para o ato de consumo, mas olhar também para as estruturas que conformam as decisões de consumo. A gente vai ter que levar a sério o dark pattern, que manipula o consumidor. A gente vai ter que levar a sério a influência indevida do consumidor. Não basta olhar para os antigos defeitos da vontade do Código Civil, erro, dolo, coação, lesão, a sua transposição consumerista e achar que isso basta. Então, esse é um caminho de renovação a partir desse paradigma. É um segundo caminho de renovação. A gente precisa levar em conta pessoas reais. Vejam, a gente fala de educação financeira a todo tempo. Pessoas muito educadas financeiramente, pessoas bancárias, em muitos casos se superendividam. Como é que eu explico isso? Terceiro lugar, a gente precisa reconhecer que um paradigma do consumidor autônomo impõe algo mais do que preços mais baixos. Tem um autor que eu adoro, que chama James Lipman, é um comparatista. Ele tem um texto maravilhoso, que eu recomendo vivamente, em que ele contrapõe dois modelos de proteção do consumidor. Um modelo que ele chama de consumerista, que é tipicamente norte-americano, cujo propósito central é baixar preço para o consumidor. E um outro modelo que ele chama, não dá para traduzir direito, mas producerista, acho que eu iria dizer assim, que é um modelo dirigido a proteger pessoas vulneráveis no mercado de consumo. O modelo brasileiro nasce muito mais próximo desse modelo europeu, mas sofre muitos influxos do modelo americano. Tem que baixar preço a qualquer custo. Onde é que eu enxergo o paradigma do consumidor autônomo nessa oposição? Eu enxergo em políticas, em sentido de policy aqui, que se dirijam a outros propósitos além simplesmente da oferta de maior variedade e preço mais baixo. E eu vou dar um exemplo. A Portaria da Transparência, que foi editada pela Senacom tem 2 meses. Que a Portaria da Transparência determinou que os aplicativos de transporte e entrega discriminassem quanto do valor pago pelos entregadores ou motoristas é retido pela plataforma de transporte e entrega e quanto do valor pago é destinado aos trabalhadores. Por quê? Porque a decisão do consumidor para ser autônoma, ela precisa levar em conta não só o preço total. Se a plataforma está se dispondo a fazer intermediação, ela tem que distinguir quanto custa a intermediação, quanto custa o serviço intermediado. É claro, há vários modelos de negócio. A Portaria da Transparência não se aplica igualmente a todos os modelos de negócio. Mas ela aponta para um modelo que me parece consistente com a ideia de um consumidor verdadeiramente autônomo, não simplesmente um consumidor bicho solto na natureza. Obrigado. Obrigada, doutora Osni. Vou até pegar o gancho da sua fala e passar aqui a pergunta para o doutor Bruno, professor, né? Eu chamo ele de professor, sempre vai ser nosso professor. Fazendo esse gancho da responsabilidade civil contemporânea, que, de fato, começa a analisar pelo viés de cadeias mais complexas de consumo, você tem ambientes digitais, você tem uma função preventiva que se sobressai, em que você tem a rastreabilidade, a prevenção, mitigação de riscos, questões de governança. Nesse contexto, né, como a gente consegue diferenciar o que é uma ampliação de dever e uma imputação de responsabilidade fundada nesse papel de prevenção e um controle de redução de risco, e como eu consigo preservar isso com uma função preventiva e a responsabilização de que não se torne de forma ilimitada, né? Como é que eu mantenho essa responsabilidade de forma preventiva sem ampliar demais a ponto de eventualmente inviabilizar o fornecimento? Muito obrigado, Lígia. Acho que essa nova responsabilidade, vamos até buscando o que o Asno trouxe, né? No digital, acho que ele tem aquele princípio, né? Liberdade de modelo de negócios, respeitando o consumidor, concorrência. Quando a gente fala em prevenção, né? Ricardo lembrava cedo, né? Artigo 6º, direito da efetiva prevenção e reparação de danos individuais coletivos, materiais e morais individuais coletivos difusos. Tá? Essa prevenção, num primeiro momento, no direito do consumidor, ficou muito ligada à questão do recall. O que é prevenir? Prevenir é fazer recall. Tá? E mesmo do recall, tá? A gente até hoje vive questões até culturais. Né?
Porque, por vezes, né, o recall não pode ser confissão de público. Se recall for confissão de público, quem vai fazer recall? Né, eu vou condenar em danos para o sujeito esse recall, né, talvez você dê uma estrutura de incentivos. Por outro lado, né, também foi a ideia da prevenção, e eu particularmente sou completamente um entusiasta, enfim, defendi isso ao longo do tempo, ela também veio no direito do consumidor com uma função também da indenização para efeito de criar incentivos de correção de comportamento ou, ao contrário, desincentivar a violação da lei. Né? Então, essa dupla figura inicial do direito do consumidor ficou muito marcada, esses dois sentidos da ideia de prevenção. Com o passar do tempo, né, a gente começou a identificar também o seguinte, olha, prevenção também né, você incentivar comportamentos que reduzam danos. Né, fundamentalmente isso. Que não sejam aqueles estanques, né, de indenização ou de recall. Onde é que a gente tem isso? Da vida toda, digo, né, a questão da informação. O dever de informar talvez seja um dos melhores remédios aqui, né? Por quê? Porque muitas coisas que terminam em conflito, né, são coisas, muitas vezes, até dentro da ideia de modelo de negócio, absolutamente razoáveis, corretos, mas que são, às vezes, mal comunicadas, mal informadas e geram conflito. Então, o dever de informar reduz complexidade, né? Não deixa de ter uma função preventiva. Quando a gente entra nesse cenário da tecnologia, né, então, vinculando um pouquinho com o que eu acabei falando na pergunta anterior, né, essa noção de prevenção vem da multiplicação de novos deveres, ou até, na verdade, não são nem novos deveres, né, mas são de detalhamentos de deveres, né, que importam nessa ideia de redução de riscos, ou de fazer com que riscos, que às vezes ou sejam desconhecidos, ou que sejam altos, né, grandes riscos, sejam, de alguma maneira, reduzidos a partir do quê? Né? E se tornem normais e previsíveis. Né? Dentro do quê? Comparação com o quê? Geralmente com a utilidade. Com a utilidade, com a vantagem que o consumidor recebe. Todos nós aqui vamos... Né, falou em rede social, por exemplo. Rede social é... não, mas rede social... Se você não se você não está pagando pelo produto, você é o produto. Os dados são um novo petróleo, etc, etc, etc. Bom, muita gente aqui tem rede social e está muito feliz de ter a rede social. Né? Não paga por isso, né? Mas está lá, bombardeado pela publicidade, etc. e tal. Mas qual é o limite disso? Né? E aí é que entra. Né? Entra a prevenção de novo. Né? Dever de segurança. Agora surge muito forte, e vejo que não é só no digital, o desembargador trouxe aqui precisamente, né, o tema do dever de monitoramento lá das instituições financeiras, sumulado, né, a súmula 479, fortuito interno, quer dizer, são deveres que a gente está fazendo aqui, prevenimos. Bom, como é que isso vem, né, na função preventiva, aí sim, né, dos aspectos mais problemáticos. Né? Voltando. Essa liberdade de modelo de negócio na internet nos gera situações muito distintas. Né? Economia de plataforma. A gente não trata a economia de plataforma, ou as plataformas, como uma coisa só. Né? Eu tenho a plataforma do Marketplace, que é um grande varejo. Né? Eu tenho a plataforma dos serviços, acho que o Osni tocou aqui no início, né? Prestação de serviços dos aplicativos de transporte, de hospedagem, que eu não consigo tratar no mesmo regime do varejo. O varejo é uma loja que está na internet, para falar da internet. Essa turma dos serviços, quer dizer, você tem um terceiro, você está trazendo ele junto. Eu respondo por tudo que o sujeito fez, eu respondo por tudo que o motorista fez, eu respondo por tudo que o anfitrião fez, no limite. O sujeito se acidenta na rua, aqui na Faria Lima, bate o carro, não, eu vou processar, é o aplicativo. Claro que não. E já não era assim antes, né? Porque sempre se exigiu uma certa conexão, né, mesmo na solidariedade tradicional, uma certa conexão com a atividade de fornecimento de produtos e serviços. Então, aqui a gente tem que construir certos limites que são exatamente esses limites da conexão e do que é possível monitorar e prevenir do próprio fornecedor. Né? Então, esse é o primeiro... Estou olhando ali, 18 segundos. Né? Essa
é o primeiro aspecto relacionado. E a outra é a própria extensão disso do ponto de vista da indenização. A indenização tem que servir para prevenir, função punitiva, pedagógica e satisfativa, mas não a ponto de também inviabilizar ou, às vezes, sacrificar o próprio modelo. Qual é a medida disso? Evidentemente, passa por ponto de vista legislativo, mas também do ponto de vista de interpretação dessas regras do Código, que eu não vou conseguir avançar mais. Obrigado. Obrigada, professor Bruno. Agora eu entendi a do foguinho ali. Vou perguntar para a doutora Ana Beatriz, aproveitando aqui o gancho da fala do professor Bruno, que parte realmente ali da questão do dano, né? E, tradicionalmente, a responsabilidade civil é a ocorrência do dano. E o que a gente vê em alguns novos modelos é uma atuação também voltada à identificação de risco, né? Padrão de comportamento, prática potencialmente lesiva, que antes mesmo de eu ter um prejuízo, já tenha uma conduta. E aí eu queria saber, na sua visão, essa antecipação, ela representa uma evolução necessária desses instrumentos de proteção coletiva, ou existe um risco de a gente deslocar excessivamente o debate dessa reparação para um controle prévio de conduta dos modelos de negócio, né? O que a gente tem na mesa? Bem, diferentemente do departamento do Dr. Osni, a gente não faz regulamentação, a gente não faz leis. A gente tem que cumpri-las. Então, muitas vezes até podemos vislumbrar que não vai dar certo. Mas eu sou contra instaurar uma investigação, uma possível futura lesão. Não consigo ver isso. O que eu posso deslumbrar é um movimento interno, né, do Ministério Público, de tentarmos fazer com aquele inquérito estrutural movimentos para que haja, sem dúvida nenhuma, informação. A publicidade faz parte do contrato. Então, se eu tenho informação, o consumidor, na mesma fala do Dr. Osni, tem aquela liberdade de saber se contrata ou não. Eu sou contra uma instauração de uma investigação em relação a uma empresa para verificar se dará problema. Mas a gente já fez um procedimento na promotoria com essa estrutural dentro do CEAGESP. Em 2017, fazendo parte de um grupo, de um GT do MPF, nós descobrimos que o problema do agrotóxico mal aplicado é uma coisa seríssima. Eu não sou contra o agrotóxico de modo algum, como também não sou contra a Novalgina para tirar dor de cabeça, mas tem que ser aplicado da forma correta. Então, uma colega e eu chegamos à promotoria, falamos para os outros 4 colegas. A gente quer atuar com essa questão. Tudo bem, porque a gente não pode burlar a distribuição, lembra? Então, a gente burlou, fazendo esse inquérito estrutural, e tudo que viesse em relação ao agrotóxico, viria para a gente. Mas não dava para ficarmos... porque não tinha demanda. Você vai comer uma alface, você sabe se tem agrotóxico ou não? Não sabe. Então, a gente percebeu que nós tínhamos que ir atrás. E vimos que o CEAGESP não é mais nosso. O Mário Covas vendeu o CEAGESP para a União. Então, eu não tinha qualquer apoio da direção do CEAGESP. Aí eu olhei para minha colega e falei assim, não vai ter solução, a gente vai ter que chamar cada um dos comerciantes de produtos verdinhos, vegetais, frutas e legumes. Peixe, outras coisas não entrou. Foram mais de 1000 inquéritos. Eu cuidando de 500 e pouco, ela cuidando de 500 e pouco. E foram mais de 500 audiências nesse sentido de prevenir. Não é nem um vício, é um defeito. Você comer uma alface, sei lá, que qualquer coisa, pimentão, o que seja. Né? Então, foi a única coisa, assim, esses 16 anos que eu me lembro, que a gente fez preventivamente. E agora, nesse novo projeto, né, das coalizões, que a gente pode tentar preventivamente fazer ambientes mais sadios, tanto para o consumidor
tendo sempre uma informação mais qualificada, como para as indústrias, né, para as empresas. E o ponto que o doutor Bruno falou é muito importante. Apesar do dinamismo, né, apesar de 2010 não imaginaria que eu estivesse dentro do mundo cibernético, as relações não mudam muito em relação às estruturas da legislação, né? Eu tenho que aplicar a lei, eu não vou fazer a lei, mas a gente consegue vislumbrar coisas que aconteceram no passado que a gente pode aplicar hoje numa escala muito maior. Por isso que eu não tenho mais confiança de fazer investigações por empresa. A gente tem que fazer por setores e chamá-las. Chamar o SAC da empresa, chamar o compliance da empresa, ver o que está de errado nessa situação, para perceber o que a gente poderia fazer para sanear, para melhorar todo o ambiente. Hoje, dificilmente eu vejo um varejo ligado fora da internet. Tem. Você não faz mais nada, né? Até chegou uma notícia de fato há um tempo sobre o passe livre do pedágio. E uma das alegações do deputado, que era contra o partido, falava que, obrigatoriamente, o motorista tem que ter um celular. O primeiro colega que pegou isso, pois assim, arquivou com essa base. Se ele não tem celular, ele não pode sair dirigindo. Então, ou seja, se está no mundo fora do mundo cibernético, não vai consumir nada, né? Não tem como. A gente valida tudo pelo telefone. Então, eu percebo exatamente isso. A gente, da NP, não pode ser preventivo. Talvez numa visão mais antiga. Agora, cada vez mais, com a união dos setores, cada um o seu setor, né? Tentar esquecer um pouco que a empresa é o nosso requerido, o nosso noticiado, é o nosso inimigo. Não pode ser assim. Nunca tratei dessa forma, né? Eu nunca tratei a empresa assim, porque como eu tive uma bagagem dentro da empresa privada, eu tenho noção do que acontece lá dentro. Eu sempre fui parceiro, sempre fui com muito respeito. E eu acho que é isso do MP, né? Não tem como ser tão preventivo. Concordo, perfeito, obrigada. E é um bom ponto a gente ouvir aqui uma promotora incentivando o diálogo com as empresas, né? Porque é isso, a gente tem que ouvir e manter esse canal aberto, que eu acho que é o caminho para resolver e compatibilizar as relações de consumo. Minha última pergunta é para Vossa Excelência, senhor Enéas, e é uma pergunta que pega um pouco do gancho da sua última resposta, né? A gente falou aqui sobre as excludentes de ilicitude, de responsabilidade ali no Código de Defesa do Consumidor, e essa pergunta aqui nesse próximo bloco relacionado à ampliação do polo passivo nas ações de consumo, né? E a gente tem aí a presença de fabricante, distribuidor, plataforma, em ambientes digitais, aí, com toda a discussão do artigo 19 que o doutor Osni trouxe. Isso é muito importante a gente distinguir, né? Quem que efetivamente integra a cadeia de fornecimento e quem mantém uma conexão econômica periférica com essa operação, né? Então, eu queria saber, na visão do senhor, essa importância e como delimitar adequadamente esses contornos de responsabilidade solidária diante desses novos contextos. Eu acho que esse é um assunto altamente sensível para os advogados e empresas fornecedoras e produtoras. E eu até devo confessar que sinto o desespero deles, né? Muitas vezes te vem em processos, você não tem nada a ver com isso, quer dizer, a minha parte é mínima, e por que eu vou responder junto e por tudo, né? Eu acho que o princípio de solidariedade no CDC é importantíssimo, é um elemento essencial e deve ser assim, porque eu não posso carregar para o consumidor a dificuldade de entrar na operação econômica subjacente daquele fornecimento de produto ou serviço. Eu cito o artigo 7º, parágrafo único, a gente deve dar desespero para os advogados, né? O artigo 25, parágrafo único, e também, de certo modo, o artigo 28, parágrafo 5º da desconsideração, quando diz que
A desconsideração é aplicável quando a personalidade jurídica é óbice a satisfação do direito do consumidor. O que eu posso dizer a respeito? Há uma tendência, eu vou reconhecer, de alargamento da responsabilidade perante o consumidor de uma maneira que, olhado sobre a ótica do parceiro comercial, se mostra injusta, mas que é plenamente justificável na proteção do consumidor e no trato das relações diárias. Cito um exemplo que aparece como injusto de uma ótica, mas que resolve uma solução, uma questão prática. Meu tio tem um imóvel rural que agora é cotejado para virar um loteamento. E eu falo sempre para ele, se for fazer um loteamento, venda o terreno, passe escritura e pronto. Não faça o negócio de se associar a uma empresa loteadora para receber alguns lotes como pagamento para depois você revender, porque você vira fornecedor junto com a empresa dá calote, desaparece, você vira o loteador e vai responder. A mesma coisa, você vende o seu terreno para construir um prédio para ganhar alguns apartamentos em pagamento, depois você vira sócio do incorporador e responde solidariamente. Você vai me dizer, mas eu tenho processos assim, eu sou tão credor do incorporador que comprou meu terreno, quanto o consumidor que comprou o apartamento na planta. Eu sei, mas entre você, que vai ter um certo benefício do negócio, e o consumidor, coitado lá, que comprou e vai ficar sem o apartamento, a gente tende a estender essa responsabilidade. Então, na primeira fase da pergunta, eu ia dizer, essa responsabilidade tem sido ampla? Tem. Juridicamente, tecnicamente fundamentada, eu devo confessar, nem sempre. Vocês vão ver como um recurso, às vezes até meio retórico, artigo 7º, parágrafo único, quem faz parte da relação de consumo responde. E há problemas graves. Nossa Câmara julga um tipo de assunto que não é exatamente de consumidor, mas de direito autoral. Plataforma de streaming de música. Ela recebe uma lista de músicas da gravadora, ela põe no site, aí aparece uma pessoa lá dizendo assim, eu sou o autor dessa música e mais 50 músicas, que nunca ninguém ouviu, mas ele está lá. E aí a defesa das operadoras, nesses casos, é sempre assim, eu não tenho culpa, eu recebo uma lista de músicas, se a gravadora não pôs o nome dele, que culpa que eu tenho? E aqui entre nós, a gente diz assim, realmente uma pena, mas você paga o autor e depois você se volta contra a gravadora. Ou seja, essas empresas vão ter que aprender a exigir um cadastro melhor das músicas que eles vão receber. E separei aqui alguns exemplos, e de propósito peguei 2 casos na mesma atividade, 2 julgamentos ao Superior Tribunal de Justiça. Um deles, que é um assunto que nos é muito caro, que é fazer viagem, é uma grande empresa de venda de passagem na internet. E hoje em dia não é só passagem, são serviços, né? A turma comprou o cruzeiro, chegou bonitão lá em Santos, não sei onde foi, já tinha passado o horário de embarque. E perderam o cruzeiro. E a reclamação era a seguinte, nem a agência, nem a empresa de cruzeiro nos informou que o embarque tinha que ser 2 horas antes da saída do navio. Achei que era chegar e embarcar, naquele avião, né? E aí, esse caso foi para o STJ e o tribunal reconheceu aqui a empresa que vendeu o pacote é responsável solidária porque falhou um dever de informação. Porque aqui não é só vender a passagem, dentro do dever de informação dela estava instruir sobre o horário de chegada, condições de embarque, etc. e tal. E esse mesmo acórdão tem, no meio do acórdão, da ministra Nancy Andrighi, ela diz assim, é pacífica a nossa jurisprudência e que a empresa que vende passagem não é responsável por certos problemas do contrato de transporte. Então, por exemplo, esse é um caso julgado no STJ também, a empresa vende passagem aérea, o voo perdeu a bagagem, ela não é responsável pela indenização da perda de bagagem. E a ministra diz assim, é claro que vender a passagem é um pressuposto lógico do voo e etc, da cadeia de consumo, mas a responsabilidade dela não abarca
as condições do transporte. Então, eu quis pegar esses dois exemplos para mostrar como o mesmo assunto, vender uma passagem, num momento gera uma extensão de responsabilidade, solidariedade, porque se entendeu que é um vício na prestação do serviço, um vício de informação, e no outro, não, porque, na verdade, aqui já é uma questão puramente interna do serviço prestado. Enfim, eu reconheço, esse assunto é tratado de uma maneira, eu ia dizer superficial, mas não é superficial, é que é voltado para resolver uma questão prática, às vezes não tão fundamentado, o fundamento mais genérico no artigo 7º, para desespero dos advogados, mas também eu percebo que já vão sendo feitas distinções. Às vezes, eu mesmo já tive casos em contratos coligados de compra e venda de imóvel com financiamento, com você delimitar a responsabilidade do incorporador a certos danos e a responsabilidade do financeiro a uma outra parte. Então, só para terminar, nós começamos a usar muito a ideia de contratos coligados. Na Alemanha tem uma lei específica sobre isso. Portugal copiou uma lei igual. Então, eu tinha muito esse problema na vara. A pessoa compra um carro com condição fiduciária, o carro veio com um defeito grave, motor, fundiu o motor, ela vai na loja e devolve o carro. A loja até devolveu o dinheiro, mas a financeira não quer saber. Então, você tem que trazer ambos para esse processo. É um contrato coligado, solidariedade. Às vezes, a gente tem feito uma distinção interna. Já você responde pela parte do financiamento, você responde pela outra parte, e não uma responsabilidade global. Mas ainda, eu diria que é a menor parte. Então, a resposta seria, é grave, a extensão existe, essas distinções do agente econômico, a minha participação, não são tão levadas em consideração, mas podem ser levadas em consideração. Isso eu acho que coloca uma carga pesada sobre o advogado, porque ele tem que mostrar aqui que eu já estou além daquilo que seria o conteúdo intrínseco do meu negócio. Né? Se eu puder finalizar com um último exemplo, existe um caso clássico em São Paulo, um restaurante muito chique mesmo. A pessoa parou o seu Mercedes lá, entrou no restaurante, houve um assalto à mão armada e levaram o Mercedes. Processo no restaurante. O STJ decidiu, olha, aqui cabe a isenção, porque isso está muito além do serviço de um restaurante. Então, quer dizer, essa extensão de responsabilidade tem sido analisada, mas tem que trabalhar, tem que se esforçar. Obrigada. Excelente. Obrigada pelas respostas. A gente reduziu um pouquinho o tempo, mas achei assim super interessante várias das manifestações de vocês que sim existem parâmetros do CDC, existem parâmetros na jurisprudência, mas a gente precisa de fato fazer a reflexão em casos diferentes. Gostei muito também do teu comentário, Bruno, sobre tem algumas questões do mundo atual, do mundo digital, que a gente resolve olhando para o que a gente sempre fez no passado com os produtos e serviços tradicionais, digamos assim. Isso é bem interessante, porque às vezes a gente para refletir sobre isso e a gente tem que parar. Então, assim, nesse sentido, eu acho que esse painel foi muito produtivo para gerar todas essas reflexões necessárias aqui para quem atua com as relações de consumo no âmbito da responsabilidade civil. Então, queria antes de encerrar, vou abrir para perguntas, mas desde já agradecendo. Vou abrir para 2 ou 3 perguntas, vamos depender aqui até por conta do tempo, eu não quero segurar ninguém demais e não quero que o pessoal vá embora. Sem perguntas? Está todo mundo com muita fome? Querem pensar? Porque depois que primeiro faz a pergunta, aí tem 5 perguntas, a gente só vai abrir para 2 ou 3. Não? Acho que o público está super satisfeito, então. Bom, então eu vou fazer aqui brevemente o encerramento, né, até por conta do horário. Não vou conseguir fazer os mesmos agradecimentos, eu sei que tem gente que chegou depois, mas no início eu fiz vários agradecimentos aqui, mas eu vou, de uma forma geral, agradecer a todos. Eu acho que os patrocinadores, vou pedir para a Dora colocar de novo, para a gente agradecer aos patrocinadores que viabilizaram a realização desse evento. Agradecer demais a presença do Dr. Osni, Dr. Enéas, Dr. Bruno, doutora Ana Beatriz. Foi realmente muito rica a contribuição de vocês. Muito obrigada pela disponibilidade,
pelo tempo prévio de preparação. Então, a gente realmente agradece. Com certeza, o nosso seminário foi um sucesso por conta de vocês. Também queria agradecer a Fabíola, né, que, como eu comentei no início do painel, ela não pôde estar presente por questões de saúde familiar, mas que participou aqui muito ativamente, foi responsável pela realização aqui desse painel. Então, fica também meu agradecimento a todos os presentes. Acho que assim, a gente teve casa cheia, nós tivemos quase 150 inscritos, e isso foi resultado aqui do esforço de todo mundo, dos convites feitos, do interesse das pessoas no painel e nos nossos queridos painelistas. Então, Dora, também super obrigada por tudo, e a todos os colaboradores e pessoas que contribuíram aqui, que é impossível falar de todos, membros queridos do comitê, né? Então, depois até a gente tem que fazer uma foto aqui de quem ainda estiver aqui do comitê. Então, eu vou encerrar aqui o nosso seminário, e agradecendo pela última vez, e até a próxima.